Bem, no último vídeo nós vimos no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 5, que os relâmpagos, vozes e trovões que saem diante do trono, e também diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Isso foi comentado já no vídeo anterior. Hoje nós vamos continuar a partir do versículo 6. Como foi proposto um estudo versículo por versículo, então hoje nós continuamos capítulo 4 de Apocalipse a partir do versículo 6. Os outros, desde o capítulo 1 de Apocalipse, todos estão em vídeos já no Facebook, no YouTube. É só procurar a página Germano Romão e vão encontrar lá todos os vídeos já feitos, e inclusive esses que nós vamos fazer hoje. A partir do capítulo 6, vamos lembrar que quando foi proposto fazer um estudo versículo por versículo de Apocalipse, não propusemos esgotar o assunto, que é impossível. A Bíblia é uma fonte inesgotável, não tem como esgotar o assunto, sempre há coisa nova para ver. Então esses vídeos é só para lançar um pouco de luz, para facilitar o entendimento para quem tiver o desejo de explorar mais, vai encontrar mais, com certeza. Versículo 6 do capítulo 4 diz: adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Diante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Vamos lembrar que quando se fala de o trono de Deus, não está se referindo à poltrona a qual o rei se assenta. O trono é todo o ambiente que abriga essa poltrona. E diz que diante do trono há um mar de vidro, como cristal. Eu confesso que tive que pesquisar bastante para chegar a esse mar de vidro, que a indagação era: tudo que João viu, ele deu algo que a gente conhece. Então ele não viu algo de maneira diferente. Ele trouxe para o cotidiano a coisa como ele viu. Então ele diz que era um mar de vidro, mas como que um mar de vidro? Ele disse como que mar de vidro, semelhante a cristal. A pergunta foi: e como que ele sabia que aquilo era vidro? Como sabia que aquilo era como cristal? E eu tive que pesquisar e ver quando que os homens conseguiram dominar a arte do vidro para fazer um vidro transparente como cristal. E descobri que bem antes de Cristo, os egípcios já dominavam a arte e faziam vidro transparente como cristal. Então João viu como que um mar de vidro transparente como cristal. Por que um mar de vidro? Lembrar que no Antigo Testamento, os sacerdotes, quando iam para o ofício sagrado, no tabernáculo e também no templo, eles se lavavam num mar de bronze. Era uma bacia enorme, se lavavam ali, era a purificação, para depois fazer o serviço sagrado.
Mas eu não quero trazer esse mar de bronze e comparar com o mar de vidro, para não introduzir muita coisa do Antigo Testamento aqui, embora tem coisas muito semelhantes, mas Apocalipse está muito mais à frente das coisas do Antigo Testamento. João falou que era um mar, como um mar, mas de vidro e transparente. Lembrar que o mar, que a gente conhece, os oceanos, as águas nunca param num plano e ficam ali paradas. Elas estão sempre em movimento. São as ondas, sempre em movimento, sobe e desce, alguma muito alta, outra muito baixa, mas sempre em movimento. Você para na areia da praia, as ondas estão batendo ali, o mar está em movimento. Sempre. Não há situação onde ele para, a não ser o Mar Morto. Aí está o nome, morto mesmo. Mas o mar, geralmente ele está ali, balançando. Isso são os altos e baixos do mundo. O mundo é uma figura do mar. O mar, ele tipifica o mundo. Não tem estabilidade, altos e baixos. Mas diante do trono há um trono de vidro. O vidro não dobra. O vidro é estável. A situação diante do trono de Deus é estável. Não tem meio termo. Ou é ou não é. Não tem como as coisas no mundo que uma hora é positivo, outra hora é negativo. Não oscila. Diante do trono, a coisa é real, transparente. Não há como ocultar nada para chegar ao trono de Deus. O ser humano que vai chegar lá, vai passar por esse mar de vidro. Ali, tudo é transparente até o interior daquela alma que vai passar ali. Então, esse mar de vidro está diante do trono. É o caminho de entrada para o trono de Deus. Lembrar que tudo que João coloca nesse capítulo 4 aqui, principalmente, é um antegozo do que vai ser o arrebatamento. João, no comecinho do capítulo 4, o Senhor falou, sobe aqui e vou te mostrar as coisas que devem acontecer depois dessa, ou seja, depois da era da igreja que ele havia acabado de falar. Há também um mar de vidro semelhante ao cristal, e também, versículo 6, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Nós vamos ver que um pouco mais à frente que também há olhos por dentro e por fora. Aqui por diante e por detrás. Ele tem olhos por todos os lados. São 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes representam toda a criação de Deus. Nós vamos ver um pouco mais adiante também. O número 4 fala de toda a terra. 4 cantos, 4 ventos, 4 pontos cardeais. Isso é a terra. Como exemplo, no capítulo 24 de Mateus, o Senhor fala que quando ele voltar, ele vai erguer um estandarte e chamar os seus escolhidos de Israel dos 4 ventos da terra. Isaías capítulo 12 faz a mesma menção. Talvez o Senhor estivesse se referindo a Isaías capítulo 12, quando ele diz lá bem claro que é de Israel. O Senhor vai chamar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, dos 4 ventos da terra. Isso é toda a terra. Então, o número 4 representa toda a terra. E esses 4 seres viventes, com olhos
por diante e por detrás, por dentro e por fora. Isso é para que Deus veja toda a terra. Não há um lugar no mundo, eu vou dizer na terra, mas é no universo, que Deus não possa ver. Nada oculto que Deus não veja. Esses 4 seres viventes cheios de olhos representam exatamente que o Espírito que vem com 7 tochas de fogo, iluminando, e esses olhos estão vendo tudo. Nada passa despercebido. São 4 seres viventes. Ele diz que ele está no meio do trono e à volta dele. Por isso que eu digo que o trono não é apenas a poltrona, mas é todo aquele ambiente. Que se Deus está sentado, como que tem um ser vivente que está no meio e à volta? É que Deus é onipresente, onisciente, Ele está em toda parte e sem sair do seu trono. Ele tem os seus recursos. Onisciente, onipresente. Ele sabe tudo e está em todo lugar. Ele é a plenitude daquilo que tudo enche. Então, esses seres viventes, olhos por dentro e por trás. Agora, João vai dar uma descrição desses seres viventes, versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo, semelhante ao novilho. O terceiro tem um rosto como que de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. Já vi comparar esses 4 seres viventes como as rodas lá em Ezequiel, com 4 aspectos do Senhor Jesus. O primeiro leão, o segundo novilho, o terceiro homem e o quarto águia. Pode até que ser, mas como se trata dos 4 seres viventes diante do trono e no meio do trono, João não disse que era um leão, que era um novilho, que era um homem, embora quando ele fala rosto de homem, ele não fala que é semelhante de homem, mas sim, ele diz, o terceiro tem o rosto como que de homem, e o quarto semelhante à águia quando está voando. Então, foi o mais próximo que ele chegou desta visão, o leão, o novilho, o homem e a águia. O leão, ele nos lembra de realeza. Ele é o rei dos animais, como assim. Então, é uma figura de autoridade. Nós encontramos no leão. O novilho, ou boi, é um animal de força. A gente conhece da nossa história, sempre foi usado o boi para puxar arado, para puxar cargas num carro de boi. O boi sempre foi muito usado. Hoje, com máquinas, já quase não se vê mais isso. Mas ainda se usa o boi como animal de trabalho. Fala-se de força, trabalho. O terceiro, o homem. O homem é uma criatura, acho que é a criatura mais elevada que Deus criou na face da terra, que ele tem inteligência, capacidade de pensar, decidir e falar.
E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e os presenteou com essas qualidades. E a águia, quando está voando, a águia quando está voando, ela não está simplesmente passeando, não. Ela precisa de se alimentar do que está na terra. E ela, nos seus voos altos, ela consegue enxergar um camundongo caminhando entre o capim. É uma visão muito apurada e muito extensa. Esse a gente pode comparar isso com o olhar de Deus. Ele enxerga tudo o que tem na terra. Então, se vamos colocar Cristo como autor de toda a criação, talvez esses aspectos signifiquem um pouco de Cristo. Mas é toda a criação. Onde nós temos o leão, como os animais selvagens, o novilho como representando animais domésticos, o homem, que é o ápice da criação de Deus, e a águia, que representa o olhar de Deus. Capítulo 7, versículo 7. Semelhante à águia quando está voando. Versículo 8. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivas 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Agora, ali falou que era por diante e por detrás. Agora olhos ao redor, tanto diante e por detrás, e também por dentro. Não há o que Deus não veja na sua criação, tanto por dentro como por fora. Diz que esses seres têm respectivas 6 asas. Ali no tabernáculo, em cima da arca, estavam os querubins, com 6 asas. 2 cobriam os olhos, 2 cobriam as pernas e 2 eram para voar. Mas aqui não está cobrindo os olhos. Esse ser vivente é para levar o olhar de Deus por toda a terra. Não cobre os olhos, não cobre as pernas. São 6 asas as quais levam o olhar de Deus por toda a terra. É as asas dos seres viventes. Por isso que no Antigo Testamento cobriam os olhos e cobriam as pernas, porque Deus usava o homem para carregar a arca, e a visão do plano de Deus ainda não estava totalmente revelada. Estava ainda com os olhos cobertos, não dava para se ver ainda até onde o plano de Deus chegava. E ele usava o homem para carregar a arca. Hoje é levado pelos 4 seres viventes. Se comparar com Ezequiel, esses seres viventes se movem para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, como que está sempre para frente. É algo totalmente do domínio de Deus. Então, cada um deles, respectivas 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Eles proclamam que Deus é santíssimo,
Essa expressão santo, 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 no hebraico, como não há um grau superlativo da palavra, se repete 3 vezes para dizer, como se fosse no português, é que colocaram a tradução do jeito que estava, mas se fosse no português poderia ser: Santíssimo é o Senhor Deus. Ele é aquele em quem habita toda a santidade. Não existe um ser mais santo do que Deus que possa ser chamado de Santíssimo. Santidade é algo peculiar de Deus. Não há alguém com santidade. Somos santos, sim, a Bíblia é muito clara nisso. Somos santos. A palavra santos, no nosso caso, é separados para alguma coisa, para servir a Deus. Mas santíssimo, santidade, nenhum homem pode ter e obter santidade, porque se pudesse ele estaria ali em pé de igualdade com Deus. Santidade é algo peculiar de Deus. E há uma música gospel aí que infelizmente o autor, no meio de tantos erros, ele cometeu mais esse. Ele diz: me ensina a ter santidade. Não dá nem para pedir isso para Deus, porque Ele não vai. Isso se torna até uma blasfêmia. É querer ser igual a Deus. O Papa, o título dele é Sua Santidade, o Papa. Embora na Igreja Católica tem muita coisa boa, eles são muito embaseados, têm base na verdade, erraram aí. O Papa pode ser um homem muito culto, muito inteligente, bem preparado, conhecedor de muitas coisas, mas ele não é santidade no mundo. No universo, sua santidade é Deus. Santíssimo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Era no princípio, é no presente e virá no futuro. Não sei se ele vem ou se a gente vai, né? Mas ele é o Senhor para todo sempre. Por ora, acho que está bom por aqui. No próximo vídeo nós vamos concluir então o capítulo 4. Amém?